Bom, pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui para a gente fazer novamente aquele exercício do traçado do sistema viário do nosso loteamento, observando principalmente as condições da topografia, né? Depois do nosso último atendimento, eu verifiquei que ainda tem bastante gente com dificuldade em traçar o sistema viário pensando na topografia. Então, eu preparei aqui o mapa da nossa área de trabalho, né? Vocês vão verificar que a gente está com as cotas mais baixas aqui, né? Então, esse aqui é o ponto da nossa cota zero, certo? E eu tracei aqui as nossas curvas de 5 em 5 metros, então são só as curvas mestras. E também o sistema viário principal, né? Vocês estão vendo ele destacado em preto aqui, o sistema que faz o perímetro da nossa área de trabalho. Bom, vocês devem ter observado também no nosso mapa que ele tem, nesse pedacinho aqui, ele tem uma escala gráfica, né? A gente tem aqui uma escala gráfica que mostra para quem fez a impressão as medidas de 0 a 100, de 100 a 200. Eu transferi essa escala gráfica para uma transparência, né? Então, quando eu trago essa transparência para cima do meu mapa, eu consigo ver, de acordo com a minha escala gráfica, qual é a medida que eu estou trabalhando. Então, eu coloquei de 0 a 50 e de 0 a 100 até 200. Lembrando que a escala gráfica lá ele vai trabalhar de 0 a 100. Eu achei a medida do meio aqui e descobri onde fica o 50, tá? Então, isso daqui me ajuda a fazer o quê? Toda hora que eu correr por cima desse mapa, eu consigo ter uma ideia mais ou menos de qual é a medida que eu estou analisando. Então, nesse caso aqui, ó, de 0 até mais ou menos 150 metros. Eu sei que essa rua tem aproximadamente 150 metros. Se eu trouxer ela para cá, eu sei que essa rua tem um pouco mais de 200 metros de comprimento, né? Então, isso vai me ajudar na hora de pensar na inclinação das ruas aqui do meu sistema viário, né? Algo que foi muito comum no atendimento foram grupos que pensaram as ruas simplesmente com a continuação de algum sistema viário já existente, como, por exemplo, ruas fazendo isso daqui, né? Ou algumas ruas até fazendo isso daqui. A gente simplesmente continuando, né, o sistema viário já existente. Bom, quando a gente vê o desenho disso daqui, né, ele faz bastante sentido para a gente, né? Você fala, é uma continuação do sistema viário. Só que quando a gente para pensar a topografia que essas ruas aqui vão estar enfrentando, é que a situação se complica, né? Por quê? Vamos lembrar da nossa fórmula da inclinação, né? Inclinação, altura vezes 100 sobre o comprimento. Nós temos uma condição de que a inclinação máxima admitida para as ruas não pode superar 8%. Por quê? Porque você deixa de ter calçadas acessíveis. Para o nosso trabalho, a recomendação é que elas não superem os 6%, correto? Eu tenho aqui no nosso trabalho só as curvas de 5 em 5 metros. Então, a minha altura entre curvas é de 5 em 5. Qual é o comprimento máximo que eu devo ter de rua entre uma curva e outra para que essa rua não supere os meus 6%, né? Eu vou ter um comprimento máximo aqui que vai estar na ordem de 80 a 85 metros. Eu vou arredondar para 80 aqui, para que a gente possa usar melhor a escala gráfica. Então eu sei que quando uma curva e outra eu tiver uma distância superior a 80 metros, eu tenho uma inclinação menor do que 6%. Se a minha distância entre as duas curvas for inferior a 80, aí eu tenho problema, né? Então, quando eu venho para a escala gráfica, vocês vão notar que eu não tenho aqui na minha escala o valor de 80, mas eu tenho de 0 a 100. Então, eu sei que se ficar entre os 50 e os 100, ele vai estar próximo de 80 metros. Quando eu trago a minha escala gráfica para cá, por exemplo, vejam só que essa rua está se iniciando nessa curva vermelha, que é aqui para mim mais ou menos a curva 30. E eu já tenho a próxima curva a menos de 50 metros dela. Ou seja, eu vou ter problema aqui. Essa rua vai ter mais do que 6%, né? Quando eu pego uma outra via do meu sistema viário aqui, ó, vamos para essa rua aqui, né? Vejam que ela sai aqui da minha curva, que também é próximo da curva, a curva 25, né? E entre esse pedaço e esse pedaço aqui, ela já está próxima de novo
de 5 metros acima. Olha só, quando eu levo a minha reguinha, eu vejo que a distância desse ponto a esse ponto é de 100 metros. Ou seja, esse trecho de rua aqui, ele está com uma inclinação adequada, está com menos de 6%. Saio daqui, percorro 100 metros até eu ficar próximo à curva 5 metros acima. Ou seja, a inclinação dela aqui está legal, certo? Vamos agora para esse trecho dessa mesma via, tá? Esse trechinho aqui, ó. Veja só o que acontece quando eu trago a minha reguinha para cá. Essa curva está no zero, a curva inferior está ali, ó, entre 60 metros mais ou menos. Ou seja, esse trecho aqui não está adequado, tá? Esse trecho aqui, ela vai ter uma alta inclinação. Se eu continuar com ela, esse trecho aqui, menor ainda, ó, entre essa curva e essa curva, a distância ainda é menor, ou seja, alta inclinação. Eu quero que vocês observem o seguinte, esse trecho aqui, vocês podem verificar que a gente tem bem aqui um talweg, né? O que acontece quando eu faço uma rua sobre o talweg? Eu tenho aqui uma cota alta, mais baixa ainda, agora ela volta a subir. Subiu e subiu de novo. O que vai acontecer com a água de chuva aqui? Ela vai fazer isso. Eu vou ter esse ponto aqui sendo o ponto mais baixo da minha rua. Ou seja, se eu tiver lote aqui, eu vou ter problema com esse lote. Quando chover, a água vai se acumular na frente desse lote. Eu vou ter que ter uma boca de lobo na frente desse lote aqui. Se essa boca de lobo entupir, der algum problema, a chance dessa casa aqui ter problema com o escoamento de água é muito grande. Então, nunca é aconselhável que se faça rua cruzando pontos de talweg assim.